Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para conversarmos mais um vídeo focado no concurso da Semasa. E preparem-se, essa semana vamos ter 5 vídeos da Semasa. Então, de sábado até o outro sábado, 5 vídeos focados nesse concurso. Será um dos focos principais desse canal, junto com Barra do Sul e São Francisco. Então acompanhe aí o canal, que teremos muito vídeo de qualidade para você, né? Para você se preparar e continuar estudando para um concurso que não, eu sei que não tem tanto material assim na internet. É importante, né? Vocês verem sob uma nova perspectiva. Bom, mantenham sempre os estudos, continuem focando, leiam e vejam cada item daquele edital. Foco que a aprovação vem. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Mantenham aí seus estudos, beleza? E qualquer dúvida fica à disposição. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos que vamos para mais um vídeo sobre o decreto 11.304 aqui que regulamenta os serviços. E esse vídeo será focado principalmente na parte do decreto que trabalha sobre a ligação de água, tá? Algumas regras, deveres e obrigações aí da Semasa e alguns direitos que o Semasa tem, né, também. O Semasa, então, ele deve assegurar o abastecimento de água com a quantidade e qualidade definida aí pela potabilidade legal pelas leis aí nacionais e estaduais, né? E é importante que a própria legislação do município, então, ela deixa o Semasa isento, né? Não é só o Semasa, todo município normalmente segue esse mesmo padrão, e o estado também, que ele fique isento das garantias a que se refere esse artigo em caso de eventuais interrupções na execução ou na prestação de seus serviços. Ou seja, né, o SEMAS ele vai ficar isento, dessa obrigatoriedade de sanções caso, né, as interrupções sejam decorrentes de quê? Melhorias programadas. Vocês devem observar, né, quem às vezes tem conta de luz ou de água no nome, recebe e-mail, haverá manutenção na sua área nesse dia, haverá isso. Sempre que é uma manutenção avisada, né, uma melhoria programada, as próprias empresas ficam isentas, né? Imagina, uma empresa tem um prejuízo de 5 dias por uma manutenção, né? Se ela foi avisada, se tem um motivo aí justo, né? Ela foi avisada. Agora, se ela não foi, né, poderia até surgir um processo, uma indenização, né, decorrente de toda essa falha no abastecimento, né? Então, as interrupções podem aí ser chamada isenta em situações de melhorias programadas, atos de terceiro. Então, a pessoa foi lá e cortou um cano numa obra, acidentes, um carro estourou um reservatório de água, fenômenos naturais, uma chuva intensa que danificou todo o sistema. Inadimplência também é uma situação que vai ocorrer interrupção. E o Semasa não é responsável por isso, né? Você deixou de pagar aí o serviço. Ou um caso fortuito, força maior, um tufão, apesar que tufão é fenômenos naturais, uma pandemia que obrigue que ninguém mais possa sair de casa e afete o abastecimento de água, né? É um caso de força maior, um caso fortuito, né? Então, todas essas situações podem aí, né, deixar o SEMAS isento, né, de qualquer, em relação a qualquer situação, né, de problemas sobre a interrupção de serviço, né? É claro, né, que ela vai, né, ela tem essa atribuição de ajustar e buscar a melhoria do serviço, né, e atendimento, a quantidade necessária e a qualidade conforme os padrões, né. Então, uma chuva, ela atrapalha às vezes a questão da potabilidade, né, da qualidade da água, é bem comum. E poderá o SEMASA estabelecer planos de racionamento. Então, o SEMASA pode sim criar planos de racionamento para minimizar qualquer situação anormal no abastecimento ou decorrente de obras. Inclusive, né, pode sancionar, pode aplicar multa em clientes que não respeitem o plano de racionamento. Então, vamos supor que no bairro Y, o SEMASA resolveu criar um plano de racionamento que ninguém pode gastar mais que tanto XML de água, né, litros. Nesse caso, se ele observar, né, que uma indústria utilizou a mais, pode sim aplicar sanções, né? Isso se descumprir o plano de racionamento. Outro ponto que é destacado no decreto é que a responsabilidade pelo abastecimento de água, né,
do Semasa vai até o cavalete. Então, os serviços para abastecimento de água são de responsabilidade do Semasa, até chegar no cavalete, que é onde chega o hidrômetro ali na sua residência, né? A partir dali, a responsabilidade é sua, até o cavalete, que é o cano ali pré-hidrômetro, né? Depois disso, é responsabilidade sua aí cuidar do abastecimento da sua água. Então, se um cano estragou, a responsabilidade é do dono do imóvel, né, que fez todo esse processo. Mas até o cavalete, então, a responsabilidade é do Semasa, né? O restante não é de sua responsabilidade. Em relação também aos seus serviços, o Semasa vai garantir sempre uma equipe de fiscalização habilitada que obedece todas as exigências técnicas, né? E você pode participar dessa equipe, né? Você como futuro servidor dessa equipe de fiscalização. A regra do regulamento também traz informações, né, no caso de restauração de muros e passeios. Aí, no caso de obra, aí nós temos algumas regras, né? Sempre que a restauração de muros, passeios e revestimentos for decorrente de um interesse particular ou em caso de irregularidade de um cliente, será a responsabilidade do mesmo. Então, vamos supor que numa rua o Semasa começou a fazer uma obra e aí não terminou, né? Às vezes acontece. Ficou um tempo sem retornar àquela obra. E um morador resolveu terminar e finalizar. Qualquer coisa que aconteça será a responsabilidade daquele morador, daquele cliente, né? Sobre o que ele aí fez de irregularidade nessa obra. Sempre que a restauração for sob a responsabilidade do Semasa, vai ser aí de sua responsabilidade, de sua iniciativa, né? Um outro ponto é que o regulamento traz aí a questão dos prazos. E é claro, né, que diz que quem define os próprios prazos, as formas de execução do serviço, é o próprio Semasa. E tem até uma tabela de preços e serviços que está no site, que são os preços gerais aí divulgados para os serviços e prazos do que a Semasa pode oferecer, ligação de água. Agora, sempre que for, por exemplo, uma ligação especial para um condomínio, algo que seja diferente, que deva ter uma análise mais criteriosa, vai depender aí de uma análise de um tempo maior, analisando variáveis técnicas e econômicas para a execução desse projeto. Aí o prazo e a forma vão ser sempre deliberados aí, né, pelo Semasa. E em geral, todos os serviços que geram custo ao cliente devem ser solicitados pessoalmente. Então, vai ter um projeto Y e o cliente precisa, ou uma obra que vai gerar um custo a um cliente. Tem que ser solicitado pelo cliente pessoalmente, ser assinado, né, uma autorização para um serviço específico. Agora, quais solicitações podem ser feitas via fora, né, pessoal? Então a Semasa ela pode aceitar solicitações conforme o regulamento, né, por telefone ou site. Então o que ela pode fazer? Então é aceito que você peça, por exemplo, deslocamento do cavalete via telefone, mediante identificação por CPF ou proprietário. Desligamento da conta ou desligamento da ligação de água pode ser feito aí via telefone, né, desde solicitado. E todos os serviços que não gerem custos aí, né, podem ser solicitados via telefone ou site. Os que gerarem custos, aí só pessoalmente, mediante assinatura de autorização. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos comentar agora sobre ligação de água, que é outro aspecto aí destacado nesse decreto. Considera-se cliente o possuidor direto, titular do domínio útil ou do direito de posse e proprietário ou titular de direito de propriedade legal. Então, esse considera-se cliente. O pedido de ligação de água será atendido mediante solicitação do proprietário ou de pessoa por este credenciada. Então, o proprietário pode credenciar uma pessoa para fazer essa solicitação, devendo efetuar-se o cadastro do cliente e proprietário junto ao sistema aí do Semasa. Como regra geral, aí, ó, o Semasa deve efetuar a ligação em nome do proprietário ou de pessoa por ele autorizada, podendo este ser um locatário. Então, você que vai vir de longe aí, que vai passar no concurso, que está estudando, vai alugar um imóvel,
Fizeram o contrato de aluguel, já pode fazer a solicitação do Semasa. Você vai conseguir até mais rápido, né? Você vai estar trabalhando lá dentro, né? Aí você vai solicitar lá pelos meios cabíveis sempre, né? Lembrando, né, que o locatário, nesse caso, vai assumir a responsabilidade quanto aos pagamentos da fatura, mediante a assunção da responsabilidade legal, inclusive quanto ao pagamento da fatura. Então, o locatário também, nesse caso, fica responsável. E considera-se reativação do serviço a deligação de água onde já existia cadastro junto ao Semasa e tenha sido alvo de desligamento. Se, vamos supor que um imóvel foi desligado à água por falta de pagamento, beleza. Ou às vezes o proprietário que estava alugando solicita o desligamento, né, porque não vai ser mais usado. E vai ser reativado o serviço, onde já tinha cadastro, vai ser feita como se fosse uma nova ligação. E os pedidos de nova ligação? Então, aqueles casos de reativação também. Parcelamento em mais de 4 parcelas. Alteração de titularidade ou reativação deverão estar acompanhados de seguintes documentos, originais ou em cópia autenticada, pelo cartório ou pelo próprio servidor, né? Você, servidor, pode dar aí um autentico com a original e a cópia, né? Autentico. Você, como servidor, tem esse poder, né? Olha só o que tem que ter de documento. Uma nova ligação, parcelamento com mais de 4 parcelas, alteração de titularidade e reativação aí da conta, né? Documento de titularidade do imóvel, o comprovante do endereço e os documentos pessoais do proprietário e do cliente, se for o caso. E o que se considera como documento aí de propriedade, pessoal? Quaisquer dos seguintes documentos podem ser redigidos, preferencialmente esses primeiros, ó. Ordem preferencial, matrícula do registro de imóvel nos últimos 6 meses. Então, nos últimos 6 meses, a matrícula do registro de imóvel. Escritura pública, desde que não registrada em matrícula, situação onde deve se exigir o documento da linha A. Então, se tiver matrícula, é o A. O contrato de financiamento bancário, né? Se não tiver nenhum dos dois, o contrato de financiamento bancário. Ou o contrato de compra e venda com firma reconhecida ao menos pelo vendedor, se o comprador estiver presente. Se o comprador estiver presente, pelo menos pelo vendedor. Procuração pública ou, né, procuração pública com poderes específicos com identificação do bem. Declaração ou certidão de regularização fundiária na Secretaria Municipal de Habitação. Ou uma ação de uso capião, né, carta de arrematação, separação judicial, divórcio, posse, né, inventário, que demonstre que a pessoa tem o direito aí ao imóvel. Serão aceitos como comprovante de endereço. Então, esses aqui são os documentos para comprovar a titularidade do imóvel. Agora, como documento que comprova o endereço, pode ser o carnê do IPTU mais recente, ou um comprovante de endereço emitido pela secretaria responsável pelo município, ou no caso de imóvel rural, deve-se exigir o carnê do ITR, né? Outro vai lá na secretaria da Receita, Secretaria do Procidadão aí de Itajaí, pede o comprovante de endereço, ou pega o carnê do IPTU mais recente. Aqui pede um espelho de imóvel, né? Ou no caso do imóvel rural, carnê do ITR. E como documento pessoal, tanto CPF, ou CNH, ou CRP, né, ou a carteira de registro profissional, ou passaporte, ou até o contrato social de empresa, né, são aceitos. Qualquer um desses. Quando se tratar de uma ligação temporária, estendida esta para atividades com prazo temporário, aí nós temos circos, né, obras. Então, uma obra numa praça é uma ligação temporária. O Semasa tem que exigir os mesmos documentos, mesmo que seja uma ligação temporária. E quando se tratar em ligação em nome de um condomínio, deve ser apresentado o documento de constituição do mesmo, bem como a ata da eleição do síndico, cartão CNPJ e os dados pessoais do síndico. Bom, e quais são os custos de uma ligação temporária? Normalmente, quando é ligação temporária, tu já cobra antes, né, para não ter o risco de não receber. Então, nós temos o custo da ligação, o custo do desligamento, tu já cobra antes, e o consumo estimado de 5 metros cúbicos por pessoa ou por mês, por todo o período de uso conhecido, ou por 3 meses se o prazo for indeterminado, né?
Então já faz uma cobrança prévia, né? No caso de ligações temporárias. Importante que quando houver mais de um proprietário, basta que um peça, tá? Então se tiver 10 proprietários, ou 3 proprietários, ou 2, um pedindo já é suficiente. E quando houver co-herdeiros, também qualquer um poderá solicitar. E o cliente aí, no caso, na solicitação de serviço ou de água ou reativação, será orientado aí, né, conforme o regulamento, a preencher e assinar um contrato de adesão e o formulário para fins de identificação de ligação da água. E quando for o caso, devendo informar a natureza do imóvel a ser atendido pela ligação, se é comercial ou não, né, por exemplo, residencial. Ligação de água também nós temos outras situações, né? Sempre que for em área de preservação ambiental, área de risco, área com projeto de regularização, mangue, dunas, terrenos não edificantes e outros com restrições para ocupação, somente serão liberados mediante análise do órgão federal, estadual ou municipal competente aí, né? Normalmente aí o IBAMA, dependendo da situação, a Fundação do Meio Ambiente, né? FECAM, sempre vai depender muito do local, né? Do local e do tipo de imóvel. Mas normalmente são áreas de preservação ambiental, principalmente. A ligação de água em imóveis públicos, chafariz de banheiros públicos, praças e jardins serão efetuadas pelo próprio SEMASA, mediante a solicitação aí via ofício, né? Da prefeitura, às vezes da Câmara, né? Do órgão que solicitou. No vídeo de hoje era só, tá, pessoal? Eu não vou me alongar muito. Em breve terminarei aqui esse decreto com mais 2 vídeos, tá? Finalizando todo o regulamento do funcionamento, né, do serviço de prestação de abastecimento de água aí da SEMASA. Beleza? Qualquer dúvida, fico à disposição. Vamos que vamos, foco nos estudos e acompanhem que essa semana teremos muitos vídeos no canal. Um forte abraço e até a próxima!